vou pegar apenas um recorte, tá? Da pesquisa Quest que foi divulgada ontem. E esse recorte mostra que a maioria dos eleitores de 8 estados acredita que o Brasil está indo na direção errada e que o presidente Lula deveria fazer um governo diferente nos próximos 2 anos. O levantamento contratado pela Genial Investimento ouviu 6.630 pessoas com 16 anos ou mais nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo a pesquisa, o governo Lula é reprovado por mais de 50% dos eleitores nesses estados. A desaprovação ultrapassa 60% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O levantamento também aponta que a aprovação do presidente caiu mais de 15 pontos na Bahia e em Pernambuco, 2 estados onde ele venceu a eleição em 2022. No Paraná, 68% dos eleitores desaprovam aí a gestão de Lula, enquanto 30% aprova e apenas 2% não souberam ou não quiseram responder. A percepção negativa aí sobre o rumo do país aumentou na comparação com dezembro, nos 6 estados onde a Quest já havia feito a mesma pergunta. E aí, que são Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo. O número de eleitores que acreditam que o Brasil está indo na direção errada subiu em todos esses estados. Já os que acham que o país segue no caminho certo diminuíram em 5 deles. No Paraná, houve uma oscilação para baixo dentro da margem de erro. Quando perguntado se o governo deveria ser diferente, os números foram o seguinte: em Pernambuco, 78% dizem que o governo deveria ser diferente. Na Bahia, 79% defende essas mudanças. No Rio de Janeiro, 81% também. Minas Gerais, 83%. São Paulo, 85%. No Paraná, 87% e em Goiás, 86%. Essa pesquisa Quest foi divulgada ontem, mostrando aí uma tendência de insatisfação crescente com o governo Lula nesses 8 estados. No meio de tudo isso, né, a Petrobras ainda registrou um lucro líquido de 36 bilhões em 2024, uma queda de mais de 70% em relação ao ano anterior, foi o que informou a estatal ontem. O resultado veio após aí um registro em 2023, que foi o segundo maior lucro. Então, no ano retrasado, um lucro absurdo de 124 bi e agora 36 bi. Tudo para colocar ainda mais lenha na fogueira, diminuir a popularidade do presidente, o que acelera outras questões políticas que o presidente está tentando reverter esses números com troca no secretariado, viagens, como já falamos durante essa semana. Eu começo com você, Daniel. Inclusive, eu quero que você fale disso aqui. A Quest vai divulgar hoje as pesquisas eleitorais dos estados, tá? Então, tudo que a gente pode até conseguir destrinchar melhor coisas do Paraná no programa de amanhã. Mas, por enquanto, eu fiz esse recorte aí, porque a população tá querendo um rumo um pouquinho diferente. E o principal problema que a população cita na pesquisa é a economia, né, Paulo? Os preços altos, a capacidade de compra diminuiu. Então, mesmo nos estados onde o presidente foi o vencedor na eleição, onde ele tem um grande capital eleitoral, caiu a aprovação dele, cai a popularidade dele, justamente que é o que a gente sempre fala. O grande público do presidente está ali. Aquela pessoa que vai no supermercado, que vai ali, o preço, cada dia que vai um pouco mais caro, os preços subindo e nenhuma medida sendo tomada que chegue no bolso do consumidor. A partir do momento que tiver uma medida econômica, que no bolso do consumidor ele sinta que abaixou o preço, está mais barato isso, está mais barato aquilo, com certeza, principalmente lá no Nordeste, a popularidade e a aprovação do presidente vai subir. E já que amanhã a única coisa que a gente estranha na pesquisa é o nome do governador do Paraná, ela não está nesses cenários apontados. Não sei se uma estratégia, qual que é o critério, mas o governador não aparece, nem citaram o nome dele ali, e nenhum, pelo menos eu vendo aqui a pesquisa, não vi ele em nenhum cenário para presidente da República. Fernando Tupan. Chaboca perguntou se está de batom. Daniel, sabe por que o nome do Ratinho Júnior não foi colocado? Porque ele ia aparecer muito bem e pode acreditar, ninguém mais aguenta o extremismo da direita ou da esquerda. Eu não aguento mais ouvir falar lá tanto em ódio. A minha vida não precisa ser regida por essas notas. Eu acho que está na hora mesmo de colocar alguém lá em Brasília que não tenha o ódio no coração como os 2 principais candidatos. Paulo Caetano. Vamos lá. Eu tô tentando trabalhar o recorte, mas vocês fiquem à vontade, tá? Vai, Ângelo Rigon.
Não, eu acho que é resultado, como toda pesquisa que faz o retrato do que está acontecendo, é o retrato do que está acontecendo, na gôndola, né? Isso é uma pesquisa de gôndola. Em relação à Petrobras, eu só queria lembrar o seguinte, é o que eu falei da prefeitura. Embora alguns quisessem privatizá-la muito, né, muito mais do que foi possível, você encontra hoje o litro da gasolina mais barato, que há 4 anos. Então, houve um benefício para quem que precisa do combustível. Estive em São Paulo recentemente, da semana passada, e lá os preços são bem mais baratos que os de Maringá, né? Claro, no Rio de Janeiro, onde se produz, de onde se pega o petróleo, é muito mais caro. Então, o Brasil tem essas coisas que não dá para entender, mas dá para entender o resultado dessa pesquisa. Realmente, é uma pesquisa de gôndola de preços de mercado que normalmente costuma ser sazonal. Se continuar desse jeito, complica com certeza a situação do presidente. Mas ele, acredito que, apesar das burradas, trocar alguns ministros com a Anísia, que para mim foi a maior besteira que foi feita nesse governo, talvez isso tenha um custo lá na frente, né? Vamos ver se o custo é bom ou é ruim. Vai aqui, Rafael. Você ficou olhando pro Ângelo. Não é o gôndola, mas deboche. a gôndola não tá cara. A gôndola é fala. O supermercado É que a inteiro, gôndola- é que a né? Não é gôndola só a fala. gôndola, acho que é o supermercado inteiro, né? Tá caro, infelizmente, e é isso O que mercado nós que ele estamos frequenta vendo, não tem né? gôndola, fica tudo todos, no chão é os que produtos, né? é diferente daqui do Rio de Janeiro, é tudo gôndola. diferente. Mas o mais importante, sabe o que é? É que todos os estados estão realmente dizendo, através dessa pesquisa, que o governo deveria ser diferente. E eu acredito que tem que ser diferente, né? Não tô nem comparando a outros governos, eu acho que teria sim. E se fosse uma situação da ministra, uma mudança que podia, eu tô chateado por causa disso, ok, mas são outras medidas, infelizmente, que acabam aí justificando cada vez mais essa pesquisa, quando todo mundo está dizendo. Mas o que me chama mais atenção são os colégios eleitorais. Aqui a gente consegue dar uma impressão política eleitoral, porque você percebe Minas Gerais, São Paulo, então assim, Bahia, Pernambuco, o Nordeste, Norte, tudo realmente aí aberto a dizer que realmente o governo poderia ser diferente. Isso só demonstra, não sei se é a incapacidade que é, os bilhões de lucros que você acabou de falar da Petrobras, demonstra também. Os anos anteriores, obviamente, teve ali muito mais e agora se perdeu. Imagina como é que vai estar esse ano. Eu espero que a Petrobras não quebre, não fique negativo. Porque alguns economistas, especialistas vão dizer que se ficar negativo ainda é bom para o país, porque vão justificar, com certeza vão. Mas, infelizmente, o preço do combustível ainda está caro e o lucro baixou. Não faz sentido. Regiane. Pois tem uma coisa que move o brasileiro em especial, é o bolso, né? Enquanto não doer no bolso, nada é feito, nenhum movimento é feito e fica tudo no Pacífico. Mas assim, olha, gente, eu até vi várias vezes e pensei, será que é inteligência artificial sendo usada aqui com falas que todo mundo ouviu? Mas eu vou relembrá-las. Troque a picanha pela abóbora, né? Eu não bebo gasolina, bebo álcool. Se tá caro, não compre. Então, são essas coisas que a gente vai ouvindo e que realmente tem um reflexo de desaprovação, porque não é possível, né, que seja dito isso publicamente. Por isso, repito a você mais uma vez, eu vi e pensei, não, isso deve ter sido criado por inteligência artificial, né? Colocaram lá a fala na boca, aquele negócio que o povo monta, e foi dito isso. Então, né, é realmente inacreditável. Não é uma postura realmente que a gente deseje ter de um presidente da República, somado a, claro, a economia que está lá para baixo. Toda vez que você vai ao mercado, é difícil. Eu economizo até no papel higiênico, viu, Carioca? Acho que você também, porque está pesado para a gente fazer compra. Sinistro. Sinistro, então. Você também traz o seu papel higiênico de casa, inclusive, né? Todos os dias, já para acompanhar a economia aqui da nossa empresa. Então, gente, é isso. Não tem mais um ano e pouquinho, né? A gente muda esse cenário aí com a graça de Deus. Eu uso chuveirinho. Edivaldo Economiza mais. Boa, chuveirinha boa. Não, Carioca, me ajuda. Não, mas você Mas é não entra, verdade. não. Vai, Edivaldo Mago. Eu peguei um recorte da pesquisa, Edivaldo, mas você fica à vontade. Não, eu vou lembrar aqui numa cena do livro do Ernest Hemingway, né? O Sol Também Se Levanta. Um personagem pergunta ao outro como ele faliu. Aí ele responde de duas formas. Primeiro gradualmente, depois de repente. E foi isso que aconteceu com o governo.
os índices de desaprovação do governo vem desde o ano passado, ali do segundo semestre, vem constantemente caindo. Era gradualmente e agora aconteceu de repente um índice de desaprovação. Mas sobre o recorte especificamente em relação às eleições, 78%, está na pesquisa, não responderam. Quer dizer, não estão indecisos, não responderam, preferiram não responder pesquisa, 78%. Então, nesse aspecto, especialmente, não cabe aí muita análise, não, mesmo você estabelecendo os confrontos ali entre os candidatos, entre os nomes postos, né, para a sucessão em 2026. Mas é notório, né, que o governo está sangrando exatamente pelo preço elevado da comida, da alimentação. E o combustível, o álcool, recuou, viu, na região. Os preços do álcool estão entre 3,95 na região. Aonde? Ontem, Tô pagando mais caro com isso. 3,95. Ontem, Ah, eu paguei 4,10. ó, ontem no posto lá em Mandaguaci estava 4,9. Mandaguaci. Mandaguaci. Do lado do Calori. É que agora sim, Mandaguaçu. Não, e os preços deram uma recuada. Em Paysandu também recuou dos preços iniciais daquele aumento que tinha acompanhado a gasolina. Então houve uma acomodação do álcool, vou deixar claro, não da gasolina, tá? Só registrando. Mas vai continuar sangrando. Se não houver um estancar aí a hemorragia no preço do alimento, né? Que acho que é o elemento mais sensível no bolso do cidadão, é comida, né, Paulo? Então, enquanto não tiver uma situação dessa, aí o governo vai continuar sangrando e os índices de desaprovação aumentando. Eu aprendi com vocês nessa bancada que a aprovação ou desaprovação de um governante, ela passa muito pelo supermercado. Então as pessoas vão ao supermercado, conseguem comprar, hoje em dia, 2 sacolinhas dá 200, hein? 2 sacolinhas ali, coisinha pouca que se dá uma passadinha no mercado. Até na farmácia, né, Paulinho? Só pra resolver. Não, farmácia é muito Né? mais caro. Farmácia A gente foi ontem, né? Se for sacolinha do Kim, uma dá, né? Porque é picanha. Eu ia falar só, isso, né? ontem eu peguei 2 sacolinhas, deu 600 e pouco, é só picanha. Exatamente. Que isso, Kim? Ó, o Aleph tá falando que o combustível em Paysandu, Paulinho, estava mais caro que Maringá. O Aleph Borges falou ali, ó. Maringá 4,39 ontem hoje. Álcool? Álcool. Absurdo. Deixa eu Começa colocar. na região tá mais barato. Vou até Paysandu lá pra Paysandu, abastecer. exatamente. Aí você gasta quirera. Esses dias eu recebi o meu amigo Javier, lá da Argentina, e ele ficou impressionado com os preços baixos do Brasil em relação à Argentina. Lá acabou a classe média. Lá o Milei conseguiu esse privilégio. Virou todo mundo rico. ou é rico ou é pobre. Não existe mais meio Pois termo é, lá. o Javier E é o aí bom você vai nos antes, Estados né? Unidos, né, como algumas aqui podem ir a mas tem qualquer gente da momento, esquerda comprar falando. ovo a R$80, claro, pagando em dólar, né? Javier é Mas o tem gente da jogador? esquerda aqui falando que quer acabar com a classe média. Então pode ser que seja no caminho certo. Milei para presidente do Brasil. Javier é o 2026. jogador, ou Rigon? É o pai É o do jogador. jogador. 8 horas, 1 minuto.